Começando por aqui, mais um Pô de Mulher. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio aqui no canal da Juliana Rangel News. Mas que aqui no Pô de Mulher a gente fala com a mulherada, fala assuntos de mulheres, histórias inspiradoras. Então, seja bem-vindo você que está chegando aqui agora. Obrigada por se inscrever no canal, por ativar o sininho, compartilhar e também nos ouvir aí por todas as plataformas aí de áudio, tá bom? Minha convidada de hoje, gente, quero começar a apresentar, tem 25 anos, novinha, e já tá um sucesso na área que ela atua, modelo, influencer, formada aí, ó, em processos gerenciais, tem tanta história para contar. Sabe por quê, gente? Ela foi empreender com 14 anos, na verdade, ela começou a trabalhar, né? E aos 16 anos começou a empreender. Camila Fabene, Cá, seja Muito bem-vinda! obrigada, Ju. Fiquei muito feliz de ser convidada para participar do Pod Mulher. E é uma honra estar aqui com você, que é uma inspiração para mim, né? De empreendedorismo, de tudo relacionado a esse mundo que eu adoro participar. É. Gente, sabe o que eu falo? Eu lembro a primeira vez que a gente se conheceu. Eu conto porque eu falo assim: é legal você lembrar, por exemplo, de quando as pessoas estão começando e hoje você olha e fala: Meu, eu lembro quando a gente conversou. Sim, A gente tava no barato, né? Você lembra? sim. Agora nem existe mais Nem esse existe bar, mais. Vocês veem gente. como é que mudou, ó. Foi bem antes da pandemia. Sim, E aí a gente conversando, um amigo meu que se formou comigo de sim, jornalismo, que é o Aloísio, falou: Nossa, eu preciso te apresentar a Camila Fabene, porque a Camila. Aí já ele contou na época, é modelo, é atriz, né? Faz personagens e tal. E ela tá começando agora nesse mercado digital, de influenciadora e não sei o quê. E aí eu conheci a Camila. Aí eu olhei e falei, cara, que linda que ela é, e legal. Aí eu comecei a te seguir, né? E fui só te sim. acompanhando. Ou seja, a gente tá falando aí, você começou há quantos anos, cara? 4 anos atrás, mais ou menos, né? É isso, foi bem no início, acho que quase 4 anos que a gente se encontrou, que Foi era bem bem no isso comecinho, mesmo. é. E ou seja, de lá pra cá, sua vida no digital Mudou mudou. totalmente, que é aquele início todo, né? Então, buscando oportunidades e aí, de pouquinho em pouquinho, né? Porque eu sempre fui muito determinada. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Então, aí, de pouquinho em pouquinho, eu fui crescendo, ganhando meu espaço nesse mundo aqui em Ribeirão. E eu sou muito feliz de te conhecer desde essa época aí, que foi bem o comecinho. É. E assim, só que antes da Camila, né, influenciadora, como é que a gente falou aqui? Peraí, diqueira. Gente, olha, eu falei pra Camila, falei, Camila, tô conhecendo essa palavra hoje. Você vê que jornalista não sabe tudo, viu, gente? Jornalista não é obrigado a saber tudo, aquelas. Eu falo que às vezes as pessoas falam assim, mas você não é jornalista? Eu sou, mas não sou obrigada a saber tudo. Por exemplo, essa palavra diqueira, olha que ela falei, cara, que legal, é verdade. De quem dá dicas, né? Isso, porque assim, né? É o jeito engraçado, assim, Descontraído. divertido de falar que assim, eu sou influenciadora. Não, gente, sou diqueira profissional. Só dou dica que eu gosto, que eu uso e aprovo. Aprovado, isso aí. Só que assim, antes de você entrar nesse mercado digital, né, Caio, igual a gente tava Sim, falando, você nasceu em Ribeirão Preto. E você começou muito nova como modelo, né? sim. É, assim, meu primeiro curso como modelo foi com 13 para 14 anos, né? Então, assim, faz 11 anos que eu conheço esse mundo e gosto dele, mas que eu comecei mesmo a trabalhar, monetizar o mundo como modelo, fazem 3 anos e meio por aí. E por que que você foi estudar processos gerenciais? Porque eu comecei a empreender muito cedo, né? Ah, Então foi tudo contato, assim, né? Nada estudado, porque eu era, bem dizer, uma criança, né? Só que eu sempre tive esse negócio de querer empreender, de querer ter algo meu, porque minha mãe também sempre foi empreendedora, assim, e aí eu me inspirava nela. Então, antes mesmo de eu começar a trabalhar com 14 anos, eu tenho uma lembrança que é muito engraçada e que eu me orgulho dela. Quando eu tinha 7 para 8 anos, eu comprava bala na padaria e aí eu vendia essas balas na escola para meus amigos. E eu tinha um caderninho de anotação, tipo assim, eu comprava bala por 5 centavos.
e vendia por 15 centavos para o povo da escola. Então foi o meu primeiro empreendimento, assim, foi com 8 anos. Ó, eu vou te falar uma coisa. Isso é típico da personalidade do empreendedor, né? Sim. Quando criança, porque depois você fala, cara, eu já fazia isso, né? Sim. E eu te falo uma coisa, eu também fazia isso. Ai, que Com legal. 8, 9 anos, eu lembro que eu brincava de escolinha na casa da minha mãe. E eu levava os amiguinhos tal. E eu ia no barzinho da esquina, eu comprava alguns docinhos, balas, e eu revendia, que era na hora do recreio, Não, e das nossas brincadeiras pra eles. Eu vendia também, aí na escola, eu vendia meus papéis de carta. Gente! Eu lembro que tinha algumas meninas que moravam em fazenda, em sítio. Aham. E elas não tinham como ficar indo nas lojas para comprarem nas papelarias. O que eu fazia? Eu ia lá, a minha avó me dava uma mesadinha que eu ia cada um mês para casa dela. Sim. Eu pegava esse dinheiro, eu ia lá, eu comprava os papéis de cartas e eu revendia para elas. Então, ou seja, é um perfil empreendedor, Sim. né? E é algo intuitivo, assim, né? Porque onde que a gente aprendeu isso? Não automático. sei, gente. É algo que vem da gente, da É uma nossa atitude essência. que você fala, meu Deus, eu tenho perfil empreendedor Aham. desde pequenininha, né? Sim. E aí a Camila vendia essas balas com 8 Isso. anos. Aí depois entrou aquela moda de pulseirinha de fio de telefone, vendia aquilo também. Sempre essas coisinhas assim, mais por E o que você fazia brincadeira. com esse dinheirinho? Guardava pra comprar Barbie. Que eu Você adoro conseguia Barbie. guardar? Aham. Porque assim, eu vim de uma família humilde, né? Então, assim, minha mãe e minha avó sempre me ensinou que pra eu ter algo eu tenho que lutar por aquilo. Então, eu vendia e ia guardando. E aí, minha avó também, pra me incentivar, ela me dava R$ 5. Sabe aquele negócio de vó, de dar Nossa, dinheirinho que escondido? delícia. Sabe? Aquela coisa que eu acho que tipo, hoje nem não tem conta pra mais, sua né? Mas tipo assim, com a mãozinha, Tofia, Tá, pega, não mostra pega. pra sua mãe, não. E aí eu ia juntando com os que eu vendia e com os dinheirinhos que ela me dava. No final do ano eu comprava alguma Barbie mais luxuosinha, assim, que eu gostava, tipo, aquelas que vinha com cavalo, a Barbie Que às vezes sua mãe não teria condições de te não dar, teria, né? não. E aí eu comprava pra mim, era o meu divertimento, era ganhar dinheiro pra comprar o que eu queria. Bom, eu fazia num dia pra comer no outro, que eu gastava tudo no lanche da escola. Eu lembro que eu tinha aqueles cigarretes, não sei se você pegou, que é aquele pastel frito compridinho. E era o que dava o dinheiro, e às vezes não dava. Mas quando dava era um cigarrete e uma jabutizinha desse tamanhozinho de Aí, Guaraná. Empreendedora é ela. Olha eu as como, empreendedoras. Eu vendo e eu como o que eu quiser, gente. É assim. É assim, você já comprava as Barbies, olha É. só, e comprava, né? Sim, e aí eu tenho essas Barbies até hoje. Porque eu sou apegada, sabe? Porque tudo que eu conquistei foi com muita luta. Então, acho que meu jeito de, tipo, ver que eu venci é guardar algumas lembranças, porque eu tenho a memória péssima. Então, assim, eu esqueço, eu falo que eu sou a Dory do Nemo. Então, pra eu lembrar das coisas, eu tenho que ter lembranças físicas. Então, eu tenho lá meu baúzinho cheio de Barbie, que foi a maioria eu que comprei com meu dinheirinho. Ó, o Vitor tem algumas fotos aí, Vitor, dela lá no comecinho, né, na carreira de modelo, que quando você começou e depois você foi para uma área que eu queria que você contasse, como que você foi para a área de personagem? Sim. Gente, aí, ó, olha só, quantos anos aí? 14. Que linda! Ah, o microfone tá longe. Ó, isso, ó. Olha só, que linda. Esse foi meu segundo book, né, que eu fiz. Foi com a agência André Pereira Models, que foi o que descobriu a Camila Queiroz, que também é de Ribeirão, né? Aham. E aí eu fiz esse book aí, a gente trabalhou bastante junto. Mas aí eu fui trabalhar mesmo, monetizar como modelo, agora fazem quase 4 anos, assim, né? Ou seja, teve uma longa estrada. Sim, inclusive uma estrada até de aceitação própria do meu biotipo, essas coisas, né? Que eu nunca fui aquela... Aí parece que era, gente, mas não era aquela modelo padrão, magrela, de passarela. E eu também tinha um tumor no rosto, então isso eu tinha dificuldade de entrar no mercado de trabalho para monetizar. Aí quando eu tirei o tumorzinho que eu tinha no rosto... O tumor era o quê? Tipo uma Era um manchinha? angioma. Era tipo uma cachumba, assim, sabe? Aí eu escondia com o cabelo, tanto é que Então, ou você seja, olha aí ela estava do outro tava, lado. não dá pra ver.
que eu vivia de cabelo solto. Mas aí eu perdia trabalhos por causa disso. Aí depois eu tirei, mas ainda era muito complexada com a minha imagem. Aí quando eu fiz a mastopexia, que é diminuir os seios, aí que eu deslanchei, né? E que aí porque eu me senti... isso você tinha muito, né? Tinha. Cá, você usava o quê? 48, 50. Ou seja, o meu busto. por um biotipo assim, né? Magrinha, só via peito. Só via peito. Tanto é que tem uma imagem aí que eu acho que dá pra ver melhor, que é a do Miss Ribeirão, que eu participei em 2016. Eu ainda tinha muito busto nessa época. Essa daqui, né? Ó, dá pra ver que Nossa, era essa maior. dá pra ver mais. Aham. E você sentia que isso te prejudicava um pouco? Eu acho que prejudicava tanto pelas pessoas não quererem contratar por as roupas não caírem tão bem, né? Porque eu era muito magrinha. Só que aí tinha o busto, então assim, ficava aquela roupa larga em mim, né? Não ficava certinho no corpo. Porque não dava nem pra eu ser uma modelo curvy, que é uma modelo mais cheinha, e nem uma modelo magrinha. Então isso prejudicava nessa forma, mas eu acho que era mais o meu interior, que eu não me aceitava por não estar no padrão, sabe? Então, aí eu sofria comigo mesmo. Então, eu mesmo falava, ai, você não vai conseguir nada, né? Porque você não tá no padrão certo. Só que aí, eu fiz a operação. Não tô ainda no padrão, porque depois eu engordei. Mas eu me aceito. Agora eu me amo do jeito que eu sou. E você não acha que mudou um pouco os padrões hoje? Mudou Porque, assim, demais. realmente, antigamente... Tinha um modelo de passarela, né? Aham. Então, tinha medida de busto, de Sim. peito, de cintura, de quadril. Então, ou seja, você tinha que ter todo um padrão Sim. mesmo, de altura, modelo Sim. tem que ser jamais poder ser bastante passarela, né? Aham. Hoje já não, né? Porque hoje a gente já vê modelos De todos os biotipos. de todos os biotipos, Alta, exatamente. magra, mais cheinha. E isso em qualquer lugar do Isso. mundo, qualquer passarela do mundo hoje Isso. misturou bem, né? E até a parte da internet ajudou nisso, né? Porque antes a gente ficava muito assistindo a TV. Então a TV só aparecia os modelos magrinhos, essas coisas mais assim, né? Como padrão perfeito. Na internet, com esse mundo digital, eu acho que isso mudou e a gente começou a ver mais corpos diferentes e se aceitar do jeito que é. Tanto é que eu seguia, ainda sigo, né? Aquela Rafa Kalimann, bem antes dela explodir, entrar no Big Brother, eu já seguia ela. E ela é um padrão diferente, né? Ela é uma mulher brasileira que tem bastante bunda, bastante coxa, e ela era modelo também. E aí eu comecei a me aceitar quando eu comecei a seguir ela, que eu falei assim, nossa, se ela consegue e não tá num padrão que as agências gostam mais na época, eu também consigo. Aí ela me motivava bastante a E quando você seguir. começou, que você tinha essa questão, né, dessa marquinha no rosto, bastante seio, você sofreu muito preconceito? Sofria. Por exemplo, assim, o que te marcou, assim, dessa época, de alguma situação que você tenha passado? Ai, me marcou mais da época de infância, né? Quando eu tinha mancha, tudo, aí as crianças são puras, mas tem algumas que não são tanto, Tem né? aquela maldadezinha lá no fundo. Que você fala, ai, aprendeu com a mãe e com o pai, né? Porque de onde Vem que da essa geração da coisa? educação, né? Aí, assim, o que me prejudicava da mancha era que os meninos falavam que eu tinha sido queimada com o cigarro do meu pai, porque era marrom, né, a mancha, não era só inchado. Aí falava que eu tinha uma barata na cara. Então, assim, minha autoestima já era baixinha, assim, sabe? Eu não me achava bonita. E aí o peito começou a crescer também. Eu falei, gente, sim, vai ser difícil, né, ser modelo. Mas aí, aos poucos, eu fui arrumando o que eu queria e agora eu tô feliz do jeito que eu tô. E também o mundo mudou muito, né? Esse negócio de empoderamento feminino tá muito em alta. A gente tá se aprendendo a se amar do jeito que a gente é. Eu não acho que isso é algo que, assim, você tenha que se aceitar do jeito que você é e ponto final. Não, se você acha que pode melhorar, por que não melhorar, né? Porque todo mundo tem o direito de se ver do jeito que gostaria de se ver, mas eu não acho que a gente tem que ficar tão neurótica igual eu era antes, de casos de não me aceitar do jeito que eu era, sabe? E você hoje que tá nas redes sociais, né, e como
influenciadora, né, com seu trabalho e tudo mais. Você não acha que as redes sociais hoje também, elas mostram uma realidade que não existe para um padrão de beleza? Sim. Assim, agora eu acho que melhorou um pouco, mas antes eu achava que era mais maçante esse negócio de todo mundo querer mostrar a vida perfeita. E a vida perfeita não existe. O corpo O perfeito. corpo perfeito. E aí, tipo, de repente, você olha e fala, nossa, mas eu não tenho corpo assim, né? Eu não sou assim. E de repente entra aquela coisa de você se sentir mal, né? Se comparar, Se né? comparar, Acho que se exatamente. comparar é a pior coisa que tem. Só que aí você começa a trabalhar com isso, e aí, que nem eu via tudo que eu via na internet, eu acreditava, gente, eu sou muito bobinha, assim, né? E aí, a gente pega amizade com modelos, influencers que já estão há mais tempo, e aí eles começam a falar, Camila, isso daqui é Photoshop, você não tá vendo que tá esticado pra cintura ficar fina? Aí você começa a ter a malícia de falar, gente, nem Isso tudo não é que real. vê é real, né? Então a maioria tem Photoshop. Eu bato o olho, eu sei que tem alguma coisa pra deixar o rosto mais lisinho, ou alguma coisa pra deixar a cintura mais fina. Então agora eu sei identificar, então eu sofro menos. E o uso de filtros também, né, Sim, cara? os Você é filtros. adepta aos usos de Eu filtros? uso sim, porque eu gosto de estar. Quer me ver feia? Vai lá em casa, gente, né? Vai lá, a hora que a gente acorda, Na internet eu me recuso a ser feia. Mas assim. já que na internet dá pra gente melhorar, a gente melhora, né? Por que não, né? Mas eu Mas não. nada artificial, vamos dizer, né? Não, tipo assim, Porque eu gosto só de deixar eu sem poros. o filtro Paris, por exemplo, né? Que ou dá aquele tipo, up na gente. que esconde as espinhas, que eu tenho um probleminha com espinha, né? Que nunca saio da adolescência. É Ó, impressionante. vou pedir pra você pôr seu microfone Ah, tá. mais aqui. Ai, É que eu fico aí dialogando, vai pro assim. lado, aí. Então, as espinhas não saem de mim desde a adolescência, então eu gosto do filtro que deixa a pele lisinha e que se eu tiver sem maquiagem tem o cíliozinho lá, mas nada daquele negócio de pôr bocão, deixar a gente com o maxilar muito marcadão, essas coisas eu não gosto não. Aquele Isso que eu ia básico. falar. O filtro, ele é legal usar, mas assim, gente, tem filtros ali que às vezes eu olho e falo, meu Deus, mas isso não sou eu. Sim. Se eu usar esse filtro. Tem que ter, assim, tudo E tem gente que que ser usado exagera. com moderação, Tudo é equilíbrio, né, cara? E Isso. tem gente que exagera, né? Aí não dá. Aí o pessoal vai ver eu na rua e falar, ai meu Deus, que falsa, né? Na internet Tipo tá assim, ó. linda. Não te conheci. Falou, ai, é você mesmo? Exatamente. Ô, Cá, mas aí voltando. Você começou como modelo. Como é que você começou com essa questão de fazer personagens para festas? A gente vai pôr umas fotos bem legais suas Aham. aí, porque você começou com 14 anos Isso. a ser personagem, né? Isso. Como é que surgiu isso na sua vida? Surgiu de um. Ai, eu vou falar demais, gente. O podcast vai ficar gigante. É pra ficar mesmo? Que depois vai dar os cortes. É porque Olha ela aí, que linda, de ó. Branca de Neve. De Branca de Neve. Então, surgiu porque eu sempre tive esse negócio de empreendedorismo, de brincar, mas era uma brincadeirinha, não era E algo 14 anos. Com 14 anos eu comecei com as festas, né? E aí eu nunca tinha pegado firme assim pra trabalhar, que nem vender bala, vender pulseirinha, era um hobby, não era algo que eu fazia tipo, todo dia regradamente, né? E aí com 13 anos, minha mãe falou assim: Camila, você tá muito rebelde. Porque minha irmã tinha nascido quando eu tinha 10 anos. E eu sempre fui filha única, neta única por parte Rebelde de mãe. como? O que você fazia, Camila? Respondendo. Eu era respondona. Sabe, Eu afrontosa? não posso falar muito também, não, que... Você também era? Ô, Ju, tô vendo que a gente se parece, hein? Olha, que a minha mãe não esteja assistindo. Porque se ela tirar e falar o quê? Era muito pior. E aí, Rebelde. rebelde. Sair de casa, vou embora. Ia no salão, cortava o cabelo sem pedir. Gente. Voltava quase carequinha, sem cabelo. Nossa, Terrível. que eu passava a maquininha. Ai, meu Deus. Então você respondia. Porque eu acho que eu queria chamar atenção, né?
Na época eu não sabia, eu só tava revoltada mesmo, porque eu tinha perdido meu É trono aquela de coisa da filha adolescência, única. né? Aquela fasezinha, né? Que a gente às vezes, né? Aí também respondi, aí minha mãe falava, Camila, vai limpar a casa. Eu falava, vai você, não vou não. Era bem rebelde. Aí ela pegou e falou assim, Camila, é o seguinte, daqui 2 anos você vai fazer 15 anos. Se você não ficar educada até os seus 13, não, até os seus 14, você não vai ter festa de 15 anos. Eu falei, tá bom, porque ela já tinha feito um monte de promessa e nunca cumpria, né? Você já pensava que a festa já não ia sair mesmo? Não, eu achava que a festa ia sair, independente se eu tivesse educada ou então, não. tipo assim, na verdade, ela falava e não cumpria muitas coisas, tipo, né? É aquele negócio, quando chegar em casa a gente vai apanhar, você vai apanhar, a gente Não vai conversar. apanhava. Não apanhava, não. Ó, vou te pôr de castigo, eu não colocava. Não punha, eu não botei fé que ela ia cumprir, que não ia me dar a festa, né? Aí eu continuei do jeito que ela fala, né? Eu não acho Rebelde. que eu fui tão péssima assim, mas ela acha. E aí, chegou os 14 anos, ela falou, Camila, você não vai ter sua festa, porque você não me ouviu. Aí, como pisciana que eu sou, né, dramática, comecei a dar um escândalo. Por que você tá destruindo meus sonhos? A festa de 15 anos toda mulher tem que ter, porque é uma mudança do marco da mulher. Inventei um monte de coisa, né? Porque eu sempre fui muito boa. Minha mãe fala que eu tinha que ser Criativa. advogada, porque eu tenho argumento pra tudo. Aí chorei. Aí ela ficou com dó e falou assim, então tá bom, Camila, eu não quero ser a pessoa que destruiu o sonho da sua vida. Então, você vai ter sua festa de 15 anos. Só que eu não vou te dar nada além do básico, porque para eu ter dinheiro para fazer a festa de 15 anos, né? Porque eu era de uma família humilde. Aí, de novo, achei que ela não ia cumprir. Falei, tudo bem, mãe. Então, vamos ter a festa de 15 anos e eu não vou te pedir mais nada. Aí tá. E você achou que você ia viver no bem bom, com as coisas assim, dentro das condições ali que ela oferecia, que ela não ia te cortar nada. Porque assim, o que eu tinha, assim, de diferente, assim, era uma vez no mês ir no rodízio de pizza lá do Cascata com as minhas amigas. Essa era E olha lá, meu né? divertimento, olha lá. E aí eu peguei e falei, tá bom, vamos ter a festa, eu não vou te pedir nada. Passou 2 meses, eu falei, acho que eu posso pedir sim, né? Ela não vai lembrar da promessa. Já tinha fechado tudo pra festa mesmo, né? Aí eu falei, mãe, queria ir no Cascata com minhas amigas. Eu preciso de dinheiro, né? Porque eu não tinha. Aí ela pegou e falou assim, Camila, você esqueceu do nosso combinado? Aí eu falei, nossa, mãe, mas você vai me negar... entra, mãe? Você vai me negar uma pizza, é isso mesmo? Ela falou, não, Camila, eu tô falando sério, eu não tô brincando. Aí, de novo, a dramática começou a chorar, né? Porque tudo eu choro. Não vou poder nem sair comer uma pizza mais com as minhas amigas. Aí eu peguei e falei, como que eu vou ir? Eu vou ser excluída da escola, todas minhas amigas vão e eu não vou. Aí ela, vai trabalhar. Eu falei, mas eu vou fazer o quê pra ganhar dinheiro? Aí ela falou assim, e você, nos aniversários da sua irmã, você faz pintura no rostinho das crianças, faz aqueles bichinhos de balão, pega a lista telefônica, porque na época era lista telefônica, né? Agora acho que nem existe mais, né? De festa infantil. Entra em contato com as empresas e oferece seu trabalho. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu comecei a ligar. Aí eu liguei pra uma, não me queriam porque eu tinha só 14 anos, né? Porque eu não posso, é a partir dos 16 anos que eu contrato. É uma menina cuidando de outra menina. Aí na terceira empresa que eu liguei foi a do Aloysio, né? Que é o nosso amigo que nos apresentou. Agora tá explicado, tinha que ser o Aloysio. Tinha que ser o Aloysio. Não, e é uma amizade tão grande, gente. Eles foram meus primeiros patrões. E agora, legal. Aí eles foram o padrinho de casamento meu e agora eu vou ser madrinha da filha deles, que a Flávia tá grávida. Olha, não sabia, que linda. Então, assim, é uma amizade que perdurou por muitos anos, né? E vai perdurar mais ainda. Mas, enfim, aí eu entrei em contato, a Flávia que me atendeu.
Aí eu falei assim, olha, eu sei fazer pintura facial, escultura em balão, me dá uma chance, né? Gostaria de trabalhar para sua empresa. Aí ela falou, ai, qual que é a sua idade? E aí as duas outras empresas já tinham falado que não ia me contratar com 14, né? Falei assim, ó, eu tenho 14 anos, eu sei que não pode, mas eu sou grande, meu pai é alto, então nem parece que dá eu pra tenho disfarçar 14 a anos, idade. né? O povo fala que eu tenho 16, tranquilo. Aí ela falou assim, ai, não sei se eu te pego, se eu não te pego. Eu falei, me dá uma chance pra você me conhecer, que aí você vê. Aí ela falou, ah, então tá bom, sábado eu vou aí te buscar. Aí eu fui numa primeira festa e eles viram que E sua mãe te realmente liberou assim? liberou. Porque Vai, filha, vai com Deus. acho que ela queria que eu me livrar Se logo de vira um mim, né? pouquinho. Vai trabalhar. Aí, depois disso, eu fui pegando festa atrás da outra toda semana, porque realmente eu parecia que tinha mais idade, né? E É que aí. você é alta, né? Isso, eu sempre fui grande assim, né? Então dava pra disfarçar. E aí, depois disso, comecei a fazer recreação para as festas infantis, além de pintura e escultura facial, né? E fiz camarim fashion, que é levar uma penteadeira linda para fazer maquiagem nas meninas, levar um monte de fantasia para colocar nelas de princesa. E aí, em seguida, com 16 anos, eu comecei a trabalhar por conta, porque aí eu comecei a trabalhar com personagens vivos. Então, os personagens vieram com 16 anos. Isso, é. E até então você se caracterizava e ia pra festa. Isso. Como que surgiu a questão de você falou, opa, eu preciso ter uma equipe Sim. com 16 anos? É. Ah, Ah, é porque começou só eu, né? Foi a época que a Frozen, né? A Elsa do Frozen bombou aqui em Tava em Ribeirão, alta. no mundo, é. E aí era só eu. Aí os clientes começaram a falar, Camila, você não tem a Ana, que é a irmã da Elsa? ou seja, só Ai, vem a Elsa. é, só a Elsa, cadê o Olaf? Cadê todo mundo? Cadê os abraços quentinhos? Aí eu falei, ai, posso conseguir. E eu sempre tenho isso comigo, de nunca falar. Ah, você Aí de... isso daí foi uma ação social que eu fiz num bairro, acho que no Quintino, para o Dia das Crianças, que eu gosto de participar, né, de ações sociais. E aí, eu nunca falo não pra nada. Camila, você tem? Não, mas eu vou arrumar. Aí eu arrumei a Ana, aí depois eu arrumei o Olaf, né, que é o bonequinho de neve, que aí eu punha minha irmã de 6 para 7 anos pra ser o Olaf, que aí ficava o Olaf no tamanho real, pequenininho, sabe? Você colocava sua irmã. Punha. Minha mãe me obrigou a trabalhar, eu obriguei minha irmã a trabalhar 7 também. anos. Aham. Ah, Aí a equipe foi crescendo familiarmente, assim, né? Colocando minha mãe, todo sua mundo mãe pra também? trabalhar. Sim, ela que era motorista da rodada, né? Ela que claro, é a levava. responsa, né? Levar e buscar. Entregava e levava de volta, Sim. bonitinho. E aí foi aumentando. Só que aí eu cresci muito pelo boca a boca, né? Uma cliente indicando um para outro. E aí começou a bater os horários das festas. Aí eu falei assim, gente, não posso perder cliente. Então eu comecei a ter mais de uma festa no mesmo horário. Você tinha mais de uma Elsa, por exemplo. Isso, Você eu estava tinha- em um lugar e você tinha uma outra em outro lugar. Aí cresceu tanto que eu comecei a ter 17 pessoas trabalhando comigo. Que aí dava para acontecer até 3 festas no mesmo horário, né? Então, mas isso com 16 anos. Com 17 ficou nesse patamar, assim, E como é- nem um ano eu com cresci. 17 anos, se você gerenciava pessoas, algumas mais velhas que você. Sim. Como era isso pra você? Ai, eu nunca liguei assim, porque eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas que eu. Minha mãe sempre falou que desde criança foi assim. Eu nunca queria brincar com as crianças da minha idade, sempre queria os mais velhos. Então, pra mim era algo normal. Não senti nada das pessoas mais velhas acharem ruim de eu gerenciar elas, porque eu sempre levei as pessoas, isso pode ser até um lado ruim meu, que eu até trato assim, muito na amizade. Então eu sempre tentava fazer mais do que só uma patroa fazia. Então, ai, Camila, pode me deixar num lugar diferente do que a minha casa? Não, te levo, já te deixo no seu lugar. Ai, Camila, você pode adiantar um pagamento? Claro. Então, eu sempre fui dessas que eu queria ser mais do que só uma patroa, eu queria ser amiga da pessoa. Então, fluía muito bem tudo. E aí você ficou quanto tempo, Ká, trabalhando com essa parte de personagens de festa com essa equipe? Com essa equipe até 2019, né?
Ou seja, por mais 2 anos aí ainda você seguiu. 19, não mais. Que eu comecei com 17. 2019 eu tava com 22. A pandemia a gente perde as contas, né? Eu me perdi, Eu também. gente. Pra mim, eu não tenho Tem 25. vezes que eu falo o ano errado. Eu tenho Aí eu falo 23 assim, ó, ainda. não, esse ano, não, mas esse ano já era Não, tá ano errado. Gente. Mas ó, eu comecei com 17, terminei 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sim. Fiquei 7 anos, né, fazendo personagem vivo. É isso mesmo. Porque tem criança que eu fui na festa de 7 anos delas e elas estão tudo fazendo 15 anos. Eu tô me sentindo a idosa. Que eu falei assim, gente, peguei essas crianças no colo. Olha agora. Fazendo a idade que eu quase tinha naquela quando eu época. comecei a trabalhar. Então, fiquei 7 anos com a equipe. E aí, é uma coisa aleatória, não tem nada a ver com a conversa. Você é adiantada em tudo, né? Sim. E até, inclusive, no relacionamento. Sim. Como é que você conheceu o seu marido? Gente, o marido, 25 anos, ela é casada, só que ela casou com 20 anos. É assim, tudo pra frente, assim, ó. 20 anos! Então, foi assim, a gente se conheceu pelo Badoo, bem aleatório, né, gente? Aplicativo? Aplicativo de relacionamento. E ele, você nunca vai falar que ele mexe com essas coisas, porque ele é todo nerd, centrado e sistemático. E estava lá no aplicativo. E tava lá no aplicativo. Dando sopa. Dando sopa. Diz ele que só conversou comigo, né? Aí eu, tá bom. Aí tá. Continuando. Aí ele pegou e falou que achou meu rosto muito familiar. E realmente, as nossas vós se conhecem. É um mundo pequeno, né? Só que aí eu via também que eu tinha uma familiaridade com ele, só que não sabia da onde. Aí a gente começou a conversar, fazia só 15 dias que eu tinha saído de um relacionamento meu. E aí eu tava no Badoo pra me distrair, assim, pra fazer amizades. Tanto é que eu zoo com ele, né? Eu falo, enquanto você tava conversando só comigo, eu tava conversando com uns 10, assim, mas era tudo na amizade. Só que aí, por essa familiaridade dele, ele me chamou a atenção pela educação, por ele ser nerd, assim, né? Porque eu nunca tinha me envolvido com alguém muito inteligente, O que é nerd pra você, por exemplo? Ai, gente. Porque depende, né, da visão da pessoa. E o nerd é porque ele é muito estudioso. Tanto é que ele é formado em física médica e fez acho que é pós. Ele é tudo certinho? Ele é todo certinho, sistemático. Sistemático, então ele é um nerd mesmo. Ele é um nerd. E aí, ele me chamou a atenção pela timidez dele, por ele ser todo regradinho. Tanto é que, assim, quando a gente saía, eu não tinha horário pra voltar, porque minha mãe sempre deu aquele negócio, né? Seus atos, suas consequências. Agora, o Rafael, eu tinha que liberar ele pra ele estar meia-noite em casa. Então, era trocado, sabe? Aí, eu achei isso interessante pra mim. Falei, vamos ver aonde que vai dar. Aí, a gente se conheceu. Marcamos de se conhecer no Iguatemi, ali no Maremonte, e aí fomos conversando, né? E eu acho bonitinho, ele vai me odiar que eu vou falar isso aqui. Mas o nosso primeiro encontro, aí a gente comeu tudo mais, depois foi sentar lá naquela pracinha que tem no meio da Animale, aquelas lojas em frente ao lá Starbucks. Dentro do shopping. E aí, esse menino tremia pra me dar a mão, não era nem pra me dar o beijo. Aí ele ia pôr na mão assim devagarzinho pra se aproximar da minha e tremia e suava. Você quase já pegando a mão dele. Dá aqui essa mão logo, moleque. Vem aqui. Aí eu vi que ele era um menino sério mesmo, porque eu tenho um dedo podre que vocês não têm noção. Eu falei assim, gente, esse menino é diferente, não posso perder ele não. Aí a gente começou a sair sem parar. Aí com 15 dias que a gente tava se conhecendo, aí eu falei pra ele, é o seguinte, eu tô acabando de sair de um relacionamento turbulento, que o meu ex me achava louca, falava que eu era diferente do começo do relacionamento. Então eu quero que você me conhece antes e depois a gente vê se a gente vai ter alguma coisa. Então a gente só vai ficar. Ele, tá bom. Aí passou 15 dias dos 15 dias que a gente se conhecia, com um mês de conhecido, eu acho que ele achou que já tinha dado tempo suficiente. Aí ele me pediu em namoro. Aí eu aceitei, né, que eu ia perder ele, que ele era bonzinho demais. E aí vocês namoraram quanto tempo? Entre namoro e noivado pra casar foi 2 anos e 3 meses. Com 1 ano e meio ele me pediu em casamento. Vocês ficaram um bom tempo até namorando.
E aí, em Se 10... conhecendo, né? Já foi tempo suficiente pra se conhecer. E eu sou muito louca, assim, né? Porque eu falei assim, ó, é o seguinte, você vai me conhecer. Se a gente começar a brigar com um mês de relacionamento, a gente já larga, porque eu tive 2 namorados antes dele, né? Era sempre assim, com um mês a gente já tava se matando, faltava se bater. E ele não. Ele não. Aí eu falei assim, se você ficar 5 meses sem brigar comigo, eu caso com você. A louca, né? Aí a gente ficou super bem, nem brigamos assim no namoro. E quando você deu a notícia pra sua mãe, por exemplo, que você ia casar, ela aceitou, assim, minha filha, 20 anos casando? Ah, eu acho que ela aceitou porque ela viu que ele era uma pessoa muito boa, assim, né? Tipo assim, é melhor eu encaminhar minha filha agora. Eu acho que ela tava mais traumatizada que eu com meus relacionamentos Ela já viu tudo que anteriores. você já tinha passado, Acho que né? ela falou assim, acho que é melhor casar Um com o pouquinho da Rafael, sua que é mais rebeldia, que ela não sabia se ia tranquilo, passar ou não. Vamos ver que o Rafael segura ela, porque os outros, a gente era difícil junto, a gente brigava muito. E aí você casou tudo certinho, Aham. bonitinho, com 20 anos. Isso, com 20 E ele anos. com quantos anos? 26. A gente tem 6 anos de 6 diferença. anos. Aí, tamo aí até hoje. Só que ainda não temos filhos, não. Só dog mesmo, né? Que eu falo que é meus filhos canino, né? Temos um menino e uma menina. Aí, quem sabe mais pra frente, sei lá, eu arrume um filho. Mas agora eu não quero, São assim. fases, né? É. Momentos, cada momento no seu tempo. Assim, né? por mim eu teria. Mas é algo que exige muita maturidade. Eu não acho que eu tenho essa maturidade ainda pra cuidar A de um gente outro nunca ser. acha. Nunca. Nunca. Nossa, eu não me acho Só que responsável. quando nasce, a gente tem. Aí, Na aí nasce marra. com o bebê, a maturidade. Na marra, minha filha. Essa maturidade, ela vem na raça. Você é obrigada a ter essa maturidade no dia que você sai da Meu maternidade. Deus. Você fala, meu Deus, agora não tem mais como voltar atrás. Aham. Aí a maturidade que eu acho que me falta. E também eu acho que pode ser que minha carreira dê uma pausa, né? E eu não tô pronta pra ter essa pausa agora. Eu acho que depois dos 30, talvez, eu Até porque aceite. você tem um bom tempo ainda, né? Então vamos Fazer devagar. muitas coisas antes. Isso, O Ká, e aí você, nesse meio tempo, então vamos falar aí, com 18 anos, né, recreação, namorando, e aí quando você casou, você já estava nas redes sociais ou ainda não? Você estava nessa parte de recreação? Não, eu tava com a parte de recreação. E, assim, eu sempre tive bastante seguidor, não tanto quanto eu tenho agora, porque como eu trabalhava com festa, Acabava atraindo, né? que as clientes começavam a me seguir. E aí você divulgava também o Isso, trabalho, né? Então, eu cresci bastante por causa até da minha empresa. E aí eu decidi me mexer com isso final de 2018, comecinho de 2019. Que aí eu falei assim, gente, era a época que tava começando a entrar na moda isso, né? E eu sempre fui fuçada, falei assim, ai, vamos ganhar dinheiro com isso também, né? Já que eu tenho uns seguidorzinhos. E aí eu comecei, porque as clientes pediam dicas pra mim, mas eu nem me tocava que isso daria uma profissão daqui uns anos. Então aí elas começaram a pedir dicas, eu vi nisso uma possibilidade de Dicas crescer. do quê, exatamente? Ai, Camila, gostei dessa roupa. Onde você comprou? Aí eu falava, ai, foi em tal lugar. Ai, Camila, esse sapato, de onde que é? Ai, Camila, onde que eu acho fantasia pra alugar pra festinha da minha filha? Aí eu sempre, como eu fui muito fuçada, eu sabia de tudo os lugares, né? Então eu ia dando dica. E aí agora virou uma profissão, né? E aí, mas lá, por exemplo, final de 2018 para comecinho, não, final de 2019, né? Você decidiu encerrar um ciclo. Porque aí final de você 2019. colocou na balança, ou seja, você seguia com a recreação ou você ia mesmo para a parte mais profissional de rede Isso. social. Porque assim, no começo de 2019, assim, era mais uma brincadeira. E eu também eu tenho um negócio que eu só acho que eu sei fazer as coisas se eu fizer um curso para aprender a ser o que eu quero ser. Uhum. Então, eu fiz um curso de influenciadora digital, aprendi bastante coisa lá. E aí eu falei assim, não, agora eu acho que eu estou pronta para me inserir nisso. Aí foi quando eu comecei a monetizar. Aí quando eu vi que estava monetizando, que estava dando certo, eu percebi um problema, que as agendas da minha empresa
com a agenda da Camila influenciadora, modelo, estavam batendo. Eu falei assim, gente, vou ter que escolher entre uma ou outra. E como eu já estava há muito tempo nessa área de recreação infantil, de lidar com festas, para mim já não estava fazendo tanto sentido, porque estava virando uma rotina, e eu não gosto de rotinas, né? Tipo, todo final de semana fazer a mesma coisa. Aí eu fico um pouquinho entediada. E aí, financeiramente, a empresa ainda estava dando mais lucro do que a minha área de modelo influenciadora, né? Porque eu estava no início. Mas aí eu decidi arriscar, porque eu falei assim, gente, é o que eu gosto, é o que eu quero pra vida, assim, né? Então, vamos arriscar. E aí você encerrou a parte de recreação e focou somente na sua carreira, no seu Isso. trabalho como influencer. É, como modelo e influenciadora. Modelo também, né? Aí eu fechei em setembro de 2019, foi minha última festa. A partir de julho de 2019 eu já não estava mais pegando novos contratos. Mas você já tinha alguns contratos para as redes sociais. Sim. Não era o forte, mas você já tinha alguma coisa. Isso, eu já tinha uma fixa, né, que é a Gela Modas, que inclusive Que tá até hoje. Tá até hoje comigo. E aí as outras eram mais como campanhas, assim, né? E aí eu percebi que isso ia pra frente mesmo quando uma agência de São Paulo me chamou para fazer parte dela. E aí eu fechei, acho que a primeira parceria foi com a Quem Disse Berenice. Que aí eu fui uma das embaixadoras da campanha, até fui dar curso lá na Quem Disse Berenice do Ribeirão Shopping. E aí eu falei assim, gente, realmente eu estou sendo vista, né? Então, aí minha última festa foi em setembro, e aí a partir daí eu vi que eu tomei uma boa decisão, porque logo veio a pandemia, A pandemia, né? foi o que na verdade, favoreceu todo mundo no online, né? Isso. Porque a única comunicação que nos restava no era período da online. pandemia era o online. Realmente. Era o que nos sobrou, né? É. E aí eu vi que eu tomei a decisão certa, porque essa decisão teria sido tomada independente se eu quisesse ou não, porque eu trabalhava com festa e foi a primeira coisa que cortou foi Imagina, as festas. Então foi uma decisão inteligente, eu achei, assim, né? E um pouco de sorte também, no sentido assim, de você falar naquele momento, porque você poderia talvez falar assim, não vou encerrar agora não e vou continuar com as festas. E depois eu foco, mas e aí... não ia ter dado certo, não. Então, eu fiquei feliz, assim, pela decisão. E aí, a pandemia, ela acelerou muito esse processo, né? Sim. E você fez um boom na sua carreira. Sim. Nas redes sociais. Hoje a gente tá falando aí, você tá com 24.900 seguidores. Isso. Bastante, né? Bastante. E aí, eu penso assim, né? A gente tem que ir trabalhando de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando lá. Eu penso, a minha empresa, não comecei faturando igual eu estava no final. Então, em 3 anos, eu já acho que eu cresci bastante. E ainda mais numa pandemia, né? Sim. Então, assim, eu quero crescer muito mais, mas eu tô aproveitando o processo. Como é que você avalia esse crescimento, Ká? Porque, por exemplo, você veio num processo de pandemia, você tem um crescimento dia a dia, orgânico, pezinho no chão, né? Como é que você avalia, por exemplo, esse crescimento seu nesses últimos anos? E como estão as redes sociais hoje também, né? Sim. Então, eu creio que esse jeito orgânico é o jeito mais certo de começar, né? Porque tem jeito de você conseguir, tipo, vou bater 100 mil seguidores. Mas é uma coisa que vai ser um falso ganho, né? Que aí você põe lá os robozinhos, todas essas coisas. Só que isso te atrapalha, porque o seu engajamento vai lá no chão, porque o Instagram sabe quando os seguidores são reais ou não. Então, assim, eu sinto muito orgulho de mim mesma por não pegar esses atalhos. Porque é algo sofrido, porque o Instagram, cada mês, ele inventa um jeito de engajamento, o algoritmo dele muda, então você sempre tem que estar estudando para você ver como que você vai ganhar seguidor, fazer os seus seguidores que já estão lá não te abandonar. Então, assim, é uma luta diária. É extremamente importante, não é só ganhar, mas é mantê-los, né? Manter eles engajados com a gente. Então, é sofrido, mas eu gosto mais disso, que eu não gosto de pegar atalhos, não. E assim, você vem nesse orgânico, passou um período da pandemia
que quem surfou na onda, no sentido assim, de aproveitar oportunidades, se deu muito bem, Sim. quem soube fazer acontecer, né? E hoje, assim, essa é a minha visão e eu queria saber a sua visão. Hoje eu olho para o mercado de influencers digital, que eu acho que ele está começando a ser um pouco mais prostituído. Sim. Prostituído em que sentido? Primeiro, igual isso que você disse, eu nunca vi tanta gente oferecendo compra de seguidores. Gente, views de vídeo, curtidas, comentários. Sim. E aí acaba meio que misturando tudo. E assim, eu sei identificar quando é real ou não, porque a gente está na área, a gente Sim. trabalha e faz essa avaliação também, inclusive aqui na empresa, quando a Sim. gente precisa fazer alguma ativação, conhecer e tudo mais. A gente sabe Sim. o que é orgânico e o que não O é. que não é. Porém, a maioria não sabe. E é enganado. Exatamente. Aí quando entra e vê assim, nossa, essa pessoa tem X seguidores, X comentários, X visualização, mas nem todas são reais. Sim. Óbvio que tem muito as que são reais, muitas que conquistaram Sim. suado aí, né? Aham. Seus números de seguidores, a sua criação de conteúdo ali é constante, Sim. né? Para suas curtidas, para seus engajamentos, mas tem muitas que não são Sim. reais. E aí o que acontece? Se mistura tudo isso ao mesmo tempo, todo mundo é muito bombardeado com isso e muitas pessoas não sabem identificar ali o que é real e o que não é real, né? Sim, eu acho que por isso a importância de uma agência de marketing, de comunicação, fazer essa ponte, até mesmo para blindar os influenciadores bons e mandar para longe esses ruins, né? Porque, que nem, já veio loja falar pra mim, nossa, Camila, mas por que você cobra? A fulana de tal, que tem mais seguidor que você, ela aceita permuta, ela aceita blusinha? Vai lá fazer com ela. Aí eu penso comigo, eu falei assim, gente, eu sei do meu trabalho, do meu esforço. Se ela aceita... Seu valor, né? É. Não, E não desmerecendo ela, mas cada um tem o seu valor. Se o valor dela é uma blusinha, ok. o meu não vai O ser. seu não vai ser e não é porque da outra é que você tem que Aham. aceitar, né? Aí eu acho que assim, quando a cliente ela vem cotar e não põe na balança isso, ela tá jogando dinheiro no lixo, mesmo que seja uma blusinha, porque essa blusinha não vai retornar em nada pra ela. Sabe aquele ditado, o barato sai caro? É bem isso Não mesmo, é? né? E realmente o mercado tá prostituído, igual você falou. Porque agora todo mundo é influencer, todo mundo dá dicas, todo mundo faz Chegou aquele acontecer. momento do boom, assim, literalmente, né? Como também do marketing digital. O marketing digital teve o seu momento de crescimento e hoje todo mundo faz marketing digital também. Sim. Como também hoje todo mundo acaba sendo influencer. Não é que as pessoas não são influencer. Para mim, assim, se eu tenho 100 seguidores, eu estou influenciando as Sim. pessoas que estão ali. Porém, quando você se intitula influencer, é uma profissão e que você tem que saber lidar corretamente com o que você realmente está fazendo como profissão, Sim. né? Então você tem que ter a responsabilidade do que você vai falar, do que você vai postar, do que você vai reagir, porque as pessoas estão vendo você ali como uma influencer profissional. Sim. E tudo que você faz gera, com certeza, algo de bom ou ruim na vida da pessoa. Então, assim, às vezes você faz lá uma reflexão, que eu sou dessas que adoro expor meus pensamentos, né? E eu gosto porque eu vejo que eu ajudo as pessoas, né? Então, assim, um pensamento que poderia ficar só comigo, eu vou lá, falo nos stories e eu recebo muito feedback positivo. Nossa, Camila, eu tava precisando ouvir isso mesmo. Nossa, isso me motivou a melhorar. Então, eu acho que a gente pode influenciar, além até de influenciar a comprar as coisas, ir em lugares legais, influenciar a pessoa a ser mais proativa, mais motivada, crescer na vida. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que não se pode brincar com ela, E é o né? conteúdo correto, né, Sim. cara? É você ter a responsabilidade mesmo do que eu vou falar, Sim, o que eu vou postar, né? sim.
Porque uma vez ali caiu na rede já era. Caiu na rede é É peixe. peixe. Porque ali para você reverter de repente algo negativo que tenha causado o que você. Não que são só coisas boas, vamos dizer, né? Sim. Mas assim, o que é real, o que realmente você tem que ter essa curadoria, essa responsabilidade. Ah, isso aqui que eu tô, esse conteúdo que eu tô criando, o que que eu vou impactar? Sim, Né? O que que eu vou trazer? As pessoas que verem, o que que elas vão pensar? Como é que vai ser refletido isso, né? sim. Tanto é que eu lembrei de uma coisa que eu me mudei um pouco, mas eu achei que foi uma mudança boa. Antes, quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu falava de tudo da minha vida. Eu ainda falo de tudo, mas eu falo agora só coisas que acrescentam na vida da pessoa. Um desabafo que vai ser bom pra alguém, alguma coisa assim. Mas que nem antes, até as coisas ruins que aconteciam comigo, que nem teve um episódio que marcou bastante, meus seguidores ficaram bem impactados, que foi quando eu fui roubada dentro da minha casa. E aí eu chorei, desabafei. Eu vendo isso hoje, eu não teria feito isso nos Por quê? stories. Ah, porque eu acho que eu posso ter criado uma ansiedade, uma insegurança nos seguidores, sabe? Mas também não foi de alguma forma, não foi também um protesto no sentido em termos de segurança e também como que eu posso dizer assim, um aviso, uma orientação para que as pessoas, de repente, Tome mais cuidado, sim. tomassem mais cuidado? É, acho que foi, mas eu acho que, como eu falei, eu sou dramática. Você Eu exagerou? chorei, eu exagerei no desabafo. Eu chorei, eu falei que se eu pudesse eu ia lá bater na pessoa, que eu sou assim, expansiva, né? Então, assim, pensando... Na verdade, você foi o real. Tudo foi que minha você reação do sentia naquele momento, uma você indigna- passou Sim, pros para as pessoas seguidores. que estavam ali. É. Porque realmente, gente, quando isso acontecer, vontade de ir lá e macetar a Nossa! pessoa. Imagina. Aham, É sim. a hora da raiva, é a hora do sentimento de impotente. Não, cara, eu sou. Tipo assim, eu não tenho força pra nada. Eu não Eu me senti tenho capacidade assim... de bloquear isso, de proibir, de fazer nada. Então, ou seja, aí isso mexe muito. E os Mexe. sentimentos que vêm nem sempre são tão bons Não, nesse e momento eu da raiva, acabei né? com a mulher. E ela vendo meus stories, essa vaca ainda tá vendo meus stories. É uma cara Porque você de sabia pau. quem era? Sim, era uma pessoa que trabalhava lá em casa, que eu, inclusive, ajudei muito ela. Virou minha amiguíssima, ajudava Mas muito. ela roubou como? Ela foi indicação de uma conhecida. Que ela trabalhava na casa da conhecida e a pessoa que indicou ela para minha conhecida já tinha indicado para mais 2 pessoas. Então, era 5 casas que foi roubada tudo na mesma semana. Ela deixou para criar a rede de contatos, tipo, pegou confiança nossa durante um tempo. E aí, quando ela viu que todo mundo tava confiando nela, ela roubou todo mundo na mesma semana. Que ela roubou ouro, né? Aí ela roubou aliança, Ela já sabia colar, onde brinco, estavam as coisas, né? E aí roubou todo mundo na mesma semana. Tipo, ela roubou e não voltou mais. E aí eu já sabia onde que ela ia, porque eu era tão idiota que eu levava e buscava em casa, doava tudo minhas roupas pra filha dela, emprestava dinheiro. E aí ela fez comigo. Aí minha vontade era de ir lá e dar nela, porque eu sou quietinha, mas quando eu explodo eu viro... E você recuperou caos. depois suas coisas? Não, porque eu queria ir lá buscar meu marido e minha mãe não deixava, falando, Camila, vai que ela mexe com pessoa errada, pessoa assim tem envolvimento com alguém maior. Quando a pessoa tem essa capacidade, a gente não pode, infelizmente, duvidar de nada, né? E aí eu me senti indignada e desabafei no Instagram, que eu falei assim, eu quero bater nela, eu quero ir lá puxar o cabelo dela. Aí eu não podia, eu falei tudo isso pros meus seguidores. E ela viu. Ela viu. Só que aí não deu em nada, né? Porque eu não ela fui deve lá. ter sumido um pouquinho da casa dela. Tipo, a Camila vai aparecer aqui a qualquer momento e eu vou apanhar, vou levar uma surra. Mas aí, enfim, aí eu percebo que eu fui muito verdadeira até demais, sabe? Que eu acho que eu podia ter Impulsiva, acalmar. né? Também. Impulsiva. Daquela coisa de na hora do nervoso. Eu sou muito assim também. É. Eu hoje tento respirar mais. Antes de, às vezes, fazer uma ligação, na hora do nervoso, às vezes fala, e depois fala, putz, não podia ter falado assim, né? Podia ter, né, o tom de voz, a forma, mas na hora que você viu, Já foi. Foi na hora da entendeu? adrenalina.
E aí eu percebi que meus seguidores ficaram muito preocupados comigo, porque você imagina, eu tô lá todo dia feliz, sorridente. Aí eu chego com o olho inchado desse tamanho, chorando, xingando, falando que eu queria bater na pessoa. Os meus seguidores ficaram Queriam mais ir lá bater nela também. ficaram mais surtados que eu. Aí eu me arrependo dessa parte, assim, de ser muito expressiva, né? Deveria ter pensado mais antes de expor tudo, assim, né? Mas eu melhorei. O importante é isso. O Ká, e assim, falando um pouco dessa questão do trabalho com as redes sociais, né? Como é que você vê o futuro desse mercado? Igual, por exemplo, você veio no momento de um boom que você aproveitou a oportunidade e soube crescer corretamente, né? E agora a gente vem vindo num processo que pulverizado e que não está tão mais fácil assim Não. o engajamento e Não. tudo mais, né? E a gente vê que parece, né, que vai estar piorando a cada dia mais, Sim. porque a gente acompanha aí, a gente tá ali o tempo todo. Como é que você enxerga o futuro assim? Você já parou para pensar? Parei e é até uma autocrítica, viu, gente? Eu acho que a gente tem que se reinventar. Porque que nem o Instagram, ele tá ficando mais difícil de crescer. A rede social que agora tá engajando mais é o TikTok. Porém, até eu mesma tenho dificuldade de entrar no TikTok e criar conteúdo para lá. Porque, como a gente tava comentando, né? Eu acho que é uma rede social mais imediatista, assim. Eu já gosto mais de planejar meus conteúdos, então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade nisso. Mas uma outra rede social que eu creio que engaja, que cresce bastante, que eu inclusive estava crescendo nela, só que aí acabei parando, é o YouTube. Então, é um dos meus projetos ainda para esse ano voltar para o YouTube. E quem não se reinventa vai ficando para trás. Então, a gente tem que estar sempre reinventando e em constante aprendizado, para você não perder a onda aí para surfar, né? Qual que é a sua dica, por exemplo, para quem tá começando agora? Ai, Que eu acho que é um caminho muito mais árduo. paciência, gente. Porque assim, ó, eu sou imediatista. Então, eu tenho que ter paciência, porque eu posto um negócio agora, eu já quero que exploda. E não é assim, inclusive para quem tá começando agora. Então, paciência e constância vai levar você longe. Então, essa é a minha dica. E, gente, não comprem seguidores. Não, nossa, é a pior coisa, Pelo viu? amor de Deus, não comprem curtidas, views. Porque dá para saber. Tenha os seus seguidores, pouquinhos que sejam, mas verdadeiros, com engajamento, cresça com calma. Não é da noite pro dia, né, cara? Não é da noite pro Você dia. aí, mesmo que ainda você pegou o boom da pandemia, nós estamos falando aí de você pelo menos há 4 anos já, né? É. E 2 anos foi na pandemia. E o meu é desde 2012. Nossa, Jô. Faz as contas. Então assim, não tem mágica, não tem mágica. Não tem milagre, né? Porque assim, ó, tem esse negócio de comprar visualização. Na época que eu comecei, ainda era só de vender seguidor. Agora eles não tão... existia. Agora hoje eles vendem tudo. Agora eles estão tão profissional que até a mãe deles, eles estão vendendo. Não, e a cara de pau. As mensagens que chegam o tempo todo por direct, e-mail. Nossa, Compre demais. agora. Falou que, gente, é abusivo o negócio, é. sabe? E o preço, tipo assim, outro dia chegou até aqui no Instagram, no WhatsApp do escritório, vive chegando, na verdade, porque eles pegam o telefone e ficam lá no Sim. meu Instagram, aí eles mandam, ganha agora 10 mil seguidores, não sei quanto views por R$40, R$90. Eu falo, gente, que é isso? baratinho, né? Eu já cheguei já me mandaram mensagem que era tipo 1.000 seguidores, R$5. Teve um dia que eu respondi uma ali, que eu falei, peraí que eu vou dar na cara dela. Eu falei, minha filha, aqui é uma agência de marketing. Você tem vergonha na tua cara de ficar vendendo isso? Que não dá resultado nenhum? Falei, vai trabalhar. Já põe ela no lugar dela. Já coloquei ela no lugar. Mas é isso, gente, porque tudo que vem fácil vai embora fácil. Aí você vai cagar no seu engajamento, vai ficar horrível, aí depois vai ter que contratar a Ju pra dar um jeito nisso. Não, entendi. Dependendo da conta, a gente nem consegue dar Nem um tem jeito. A gente tem nem que começar pega. de novo, Fala, né? minha filha, apaga, começa do zero. Esquece isso aqui. Não tem conserto, não. Então, começa certinho, siga certinho,
Pra dar certo, porque É. senão não funciona. E a constância, né? Quanto mais você postar, mais o engajamento vai melhorar. E conteúdo, né, Sim. cara? De qualidade. É. Porque também você ficar postando É coisas que não verdade. tem nada a ver ali, é melhor não postar. É, tem que escolher um nicho e ir nele, Não é assim. só postar, na verdade, né? Tem que editar, tem Todo que um estudar. trabalho da responsabilidade, de você entender o que você quer comunicar Isso. naquele conteúdo que você está criando. É a comunicação por vídeo, o que eu acrescento de legenda, o que eu vou falar para o meu público, a linguagem Sim. que seu público aceita, que seu público gosta. Sim. Então, assim, é igual quando foi aquela vez que apareceu a foto do planejamento da Bianca, né? Aham. É um pouquinho, é um mínimo, é aquilo lá. É você ter é porque é um trabalho, então você tem que acordar, você tem que ter o seu planejamento, igual você tem o seu planejamento das suas gravações, dos seus clientes, Sim. das suas postagens, o que você vai colocar nos stories no dia. Tem dia que às vezes, eu tenho certeza disso, que um cliente te pede para fazer alguma coisa e vai falar, não dá, porque por esse dia eu já tenho isso, Sim. aquilo, não dá para misturar. Ou seja, você tem que ter um planejamento, Sim. porque senão Senão não funciona. anda, né? E as coisas meio que se chocam, que nem o que eu gosto bastante de fazer. Entre uma loja do mesmo nicho e outra, eu gosto de dar pelo menos uns 2 dias de diferença, porque assim, senão, né? né? Porque senão fica bate, um mercado né? de peixe e fica muito repetitivo e também o engajamento de uma para outra vai diminuir porque já seguiu a primeira que eu postei. Então, tem que ter esse planejamento, né? Mensal, semanal, e vai incluindo as coisas que vai aparecendo também. Isso aí. Então, responsabilidade É. com as redes sociais. Sim. E com amor você vai chegar onde você quiser. Isso em qualquer profissão, né? Sim. A gente tem que amar o que a gente faz. Sim. Porque aí, meu filho, o resto é consequência. O dinheiro é consequência, os seguidores é consequência, tudo é Sucesso. consequência. Exatamente. Cara, adorei nosso Eu bate-papo. também, gente. Falei demais, né? É só assim mesmo. Faz parte, ó. Essa caneca é um presente pra você. Deixa eu mostrar aqui na câmera, Vitor, ó. Olha aqui que linda a nossa frasezinha. É um oferecimento da Caneca Itaús RP pra você levar Ai, de que recordação tudo. Amei, obrigada. do nosso pó de mulher. E eu amei a frase, ó. Uma garota mulher deve ser 2 coisas, quem e o que ela quiser. Né? Da Coco Chanel, que chique. Né? Nós Adorei. podemos ser o que nós quisermos, dá licença. Desculpa a sociedade. Exatamente. Obrigada pela sua presença Eu aqui que no agradeço, podcast, com fiquei as muito suas feliz. histórias, né, de adiantada no processo aí, Adiantada, revoltada, em tudo, né? mas que hoje refletiu positivamente no sentido de você empreender, né, Sim. com 25 anos já ter a profissão que você quis, que você Sim. escolheu, está casada, logo vem filhos ou não também, tá tudo certo, né? Vai da Olha, escolha da pessoa, da mulher. A pressão fica grande, mas eu finjo que não tô ouvindo, sabe? Faço a Oi? egípcia. Não comigo? entendi. É comigo que você tá falando? Isso aí, Cá. Obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com você e participando desse podcast maravilhoso. Pessoal, Obrigada, e gente. vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.